A próxima pergunta é exatamente essa. Como é que a tecnologia pode nos ajudar a aumentar a taxa de retenção? Você já deu aí uma boa entrada na questão de que existe um algoritmo, mas é que o Rogério, ele é um cara que ele botou os dois pés na tecnologia e não quer sair de lá. Ele vai nos introduzir no universo da tecnologia e explicar melhor o que diabos é o tal do algoritmo. Porque fala algoritmo como se fosse um negócio assim que, pô, tá, todo mundo domina. É o algoritmo vai fazer, mas vamos melhor. Como que a tecnologia pode nos ajudar? E você é o cara hoje no Brasil que mais pode nos falar sobre isso, porque a tecnologia de vocês ajuda e ajuda muito. Mas como que ela pode verdadeiramente ajudar, Rogério? Olha, Quando eu não entender pode ficar tranquilo, pessoal, quando eu não entender as terminologias do universo de tecnologia da informação, eu dou um pause no Rogério aqui e pergunto para ele. Por exemplo, asterisco, algoritmo. apesar da palavra algoritmo, na verdade é uma questão muito simples, né? Algoritmo é nada mais do que um trecho de um programa onde ele pede um parâmetro para você, né? A partir do que eu vou fazer o quê? É isso, né? Então, resumindo, é simplesmente isso. Então, como a tecnologia pode ajudar você nisso? Se você tem, como eu te falei, se eu estou falando que eu tenho comunicações, vão gerar interações, vão gerar troca, informações, eu vou ter que trabalhar, vou ter que é o que nós chamamos de tratativa, né? Dar uma tratativa para cada contato, para cada comunicação, eu vou ter um tempo. Se eu tenho um volume grande, hoje é inviável ter mais contratações, mais encargos. Então, se eu tenho programas que, a partir de alguns parâmetros, eu consigo falar, olha, sistema, a partir de um parâmetro assim, ó, um veículo tal, com perfil tal, você emite uma comunicação em tal momento. Né? Se a resposta for A, você vai replicar outra resposta. Se for B, replicar outra resposta. E assim por diante. E a primeira coisa é que eu reduzo a infraestrutura humana, que é cara, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu deixo mais rápido, né, as respostas, porque eu tenho um software trabalhando, né, ao mesmo tempo com várias interações, né? Não vou precisar de muita gente. Então, a partir dessas respostas, e que eu posso criar vários tipos de respostas, né? Eu posso criar novas ações. Eu vou dar um exemplo simples para você, de entendimento do cliente. Eu tenho um cliente que tem uma famosa tratativa, né? Que todo concessionário que tiver aí sabe que assim, sem interesse por distância. E aí se descarta o cliente. Então, numa operação tradicional, a operadora vai lá, de cada 10, 2 está distante, descarta, não liga mais para ele. Mas esse sem interesse distante é um descarte relativo, porque, de repente, eu posso tirar a gordura de algum serviço e eu posso ir até lá fazer. Aliás, o Covid mostrou isso. Alguns concessionários conseguiram levar o serviço ou ir buscar. Então, o que aconteceu? A partir de um entendimento, de uma tratativa, num trabalho nosso, a gente viu que alguns clientes desses que não tinham interesse por distância, não, eles fariam, né? Por quê? Eu conseguiria trocar um valor para o outro e aí trazer ele de volta. São N situações. Então, a tecnologia, lógico, ela vai te favorecer porque ela vai conseguir, primeiro, dar um entendimento que você não tem hoje da sua carteira. E trabalhar a carteira é 70% menos de energia do que trabalhar uma aderência, né? Segundo, que ele vai organizar também essas informações, né? Ele vai organizar essas informações de uma maneira melhor e possibilitar de uma maneira mais ágil você fazer essas ações, né? Isso ajuda em muito, né? Então, as reuniões que você demoraria para analisar, que demoraria um mês para chegar lá, fazer a reunião e propor resultado, você consegue propor no final do dia, para fazer amanhã para esse cliente, né? Então, agilidade
é um outro ponto também, isso, né? Agilidade. Gostei desse que tu falasse aí. Então, uma coisa é eu consigo evitar gargalos. A tecnologia nos ajuda porque eu posso evitar gargalos. Que quando tu disse lá, olha, a tecnologia, se eu tenho uma solução que eu estou me comunicando com o cliente, uma tecnologia, um software, ele pode responder para um e pode. Eu não vou exagerar porque eu sei que tem banda, tem um monte de coisa que tem uma demanda aí, mas ele pode responder para um, como ele pode responder para 100. Então aqui eu reduzo um gargalo importante, porque uma central de atendimento, uma central de relacionamento, ou uma central de negócios, o nome que a gente quiser dar, ela tem um número de pessoas fixo ali. Mesmo que eu quisesse ter um Atento do Brasil, um prédio inteiro, ainda assim tem um número fixo de pessoas lá que conseguem atender uma ligação. Então, se eu uso a tecnologia, por exemplo, um bot conectado no meu WhatsApp Business, ele pode conversar, ele pode fazer um pré-atendimento ali, centenas de vezes no mesmo horário, e isso reduz gargalo. Achei bem bacana isso aí, porque a gente pode botar uma primeira camada de atendimento para ir filtrando e trazendo para a humana já mais qualificada, mais azeitada, com mais informação, para essa comunicação com a pessoa, ela ser muito mais eficiente, muito mais eficaz e bem melhor de lidar com isso. Achei isso bem legal. E isso também vai gerar agilidade também. Mas aí tu falou agilidade na questão de que todos os dados, quando eles estão na base de dados lá, um bom de um algoritmo, como tu disseste lá, um bom de um business desenhado, ele vai olhar para isso e vai poder me trazer informações, vai me trazer insights valiosíssimos, né? Importantíssimos que eu olho para eles e eu posso, a partir daquilo ali, no final do dia mesmo, já olhar para aquilo e tomar uma decisão e implementar ela já no outro dia, e no final daquele dia eu posso ver se aquela decisão tomada ela foi certa ou se ela precisa ser ajustada novamente. E esse quesito de poder se dar o luxo de testar todo dia e de errar, mas errar rápido e corrigir rápido, no médio e longo prazo, é uma diferença tremenda para o cara, aquele que só vê os dados uma vez por semana, uma vez a quinzena, uma vez por mês. Porque enquanto eu estou aqui olhando, implementando, mudando, olhando, implementando e mudando, e ajustando, em 365 dias eu implementei, ou eu ajustei, ou eu melhorei 365 vezes. Isso não tem como. Não tem e aí como. Você vai entrar... E aí você vai entrar na sua primeira pergunta que eu te falei. Você perguntou das problemáticas, né, da retenção. Como eu vou fazer? Porque assim, o algoritmo, ele não vai fazer vamos tirar a palavra algoritmo. O sistema não vai fazer o milagre. Ele vai fazer boa parte, ele vai te dar uma agilidade, ele vai fazer com que você comunique com quem você não consegue comunicar, porque, na verdade, na operação hoje de uma concessionária, até existe um vício, né? Geralmente, as operadoras trabalham os primeiros anos de garantia e vai ficando aquele perdido na carteira lá, que depois elas só trabalham aqueles que elas conhecem, sabem que é mais fácil trazer. E aí, geralmente, uma carteira de concessionário, 70% é inativa. É meio clássico quando você começa a analisar e põe os parâmetros. 70% está lá, inativo, um dinheiro perdido lá. Então, um sistema vai ajudar, porque ele, ao mesmo tempo que ele dá um braço para uma operação humana, trabalhar aqueles clientes que estão retendo, ele vai começar a trabalhar ao mesmo tempo aquele que você não está negando, não está conseguindo falar, que é os perdidos, vai estar trabalhando no resgate. Só que aí entra aquele fator que eu te falei. Precisa começar na contratação, no treinamento, porque não adianta você pegar um profissional que ele está acostumado a apenas olhar ali o preto no branco, né, e ligar, ou por quer, não quer, e colocar
para olhar gráficos. Então, aí você vai precisar ter um treinamento inicial para mudar o parâmetro. Olha, agora o sistema está te trazendo dados. Como extrair esses dados? E aí que vem a questão. A gente percebe que um dos trabalhos do meu pós-venda é o resgate. Então, quando o sistema começa a se comunicar com o cliente, logo no início de uma implantação, a gente percebe que tem uma curva muito alta que traz os clientes, todos os clientes que não passam mais há 2, 3, às vezes 4 anos na concessionária e começam a interagir. E começam a falar assim, olha, opa, eu estou aqui, ó. Muitos deles começam a atualizar quilometragens, né? E aí fala assim, olha, eu estou aqui, olha lá, estou aqui, hein? Você quer oferecer alguma coisa para mim? Não passo aí há 3 anos. E aí, simplesmente, se eu deixo uma operação com aquele perfil lá atrás, torna-se apenas assim, atualizou o KM para o DMS e foi embora. Eu falo, não! Esse cliente, ele não fala com você há 3 anos. Ele está falando que ele tem esse carro. Se ele respondeu para você, é porque o brands da marca ainda está ali com ele. Né? Alguma coisa é importante, senão ele já tinha deletado. Ou seja, muitas coisas você pode extrair daí. Ah, mas ele já fez aí com essa quilometragem o serviço dele. Sim, mas você pode trazer ele para fazer outras coisas. Tem oportunidade de recompra de um veículo, né? Tem oportunidade de um acessório, tem oportunidade de muitas outras coisas que tem a concessionária. Até de consórcio, de seguro, né? Vai depender do que a sua empresa, né, oferece de produtos. Então, aí você tem que continuar aquela lá da primeira pergunta. Vem o perfil de contratação, o perfil de treinamento, né? Para ele poder aproveitar as informações. Porque hoje, eu falo para você que a maioria das empresas não está acostumada a ter essa resposta, né? Porque, na verdade, o DMS ele tem as informações lá dentro, só que você não tem de forma ágil, não consegue extrair dessa forma, né? Então, uma das funções do sistema é conseguir extrair a extração da informação útil.